As notificações de autuação e de penalidade por infração de trânsito são encaminhadas sequencialmente ao proprietário do veículo para que tome ciência, primeiramente da autuação e depois da imposição da penalidade. Em caso de devolução por desatualização do endereço, tais notificações serão, neste caso, resposta correta em verde, consideradas válidas para todos os efeitos. Por quê? Quem tem o dever, a obrigação de manter o seu cadastro, endereço atualizado junto ao Detran do seu estado é o condutor, é o proprietário. Então, se ele trocar de endereço e não atualizar, isso não vai mudar nada. Elas serão consideradas válidas para todos os efeitos. Os elementos básicos da direção defensiva são: lembrem-se sempre que eles serão 5. No caso, a resposta correta, a letra D, em verde: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Sempre serão 5. Só cuidem para não confundir os elementos básicos da direção defensiva, que são 5, com as condições adversas, que são 8, tá? Elementos básicos da direção defensiva serão 5: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. E as condições adversas, caso pergunte, aí serão 8 itens. Vocês vão contar a qual resposta tem 8 itens e vão marcar porque é a resposta correta. Quanto ao transporte de crianças, considere. Ele quer saber desses 3 números romanos, quais deles estão corretos. Nesse caso, todos os 3 estão corretos. 1. Transportar criança em veículo automotor sem a observância das normas de segurança estabelecidas na legislação é infração de trânsito. Sim, com certeza é infração. Vai ter o dispositivo lá adequado a cada faixa etária e mesmo o peso da criança. 2. Crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo a exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Também é correto. Essas exceções, elas serão basicamente 2, que quando for picape, caminhonete, aí vocês poderão levar a criança, por mais que ela seja menor de 10 anos, no banco da frente, sem problema, ou quando a quantidade de crianças menores de 10 anos for superior à quantidade de bancos traseiros do teu veículo. Aí a criança que tiver o maior porte físico, a que for maior, vocês poderão levar no banco da frente, mas cuidem, por mais que esteja no banco da frente, tem que estar no dispositivo adequado à sua faixa etária e ao seu peso. E o número romano 3, que é o que eu acabei de explicar, que na hipótese do transporte de menores de 10 anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, será admitido o transporte daquele de maior estatura no banco dianteiro. Então, se for picape, caminhonete que só tem o banco dianteiro, pode sim levar crianças menores de 10 anos no banco dianteiro. E na hipótese, de exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, aí também é que tiver maior estatura, que for maior, pode sim ir no banco dianteiro, independente da idade. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente
para o início da sinalização deve ser. Aqui tem uma regra, tem um macete, uma dica muito simples para vocês. Se o acidente for durante o dia, com tempo bom e com pista seca, que é o exemplo dessa questão, vocês irão multiplicar a velocidade que ele der por 1. 80 vezes 1 é 80. Pessoal, outra coisa, ele sempre vai falar de passos, ou passos longos de um adulto. Não vai falar de passos médios e não vai falar de metros, tá? E a segunda é que se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, aí vocês vão multiplicar a velocidade por 2. Por exemplo, nesse acidente, se fosse durante o dia e estivesse chovendo, ou se fosse durante a noite, vocês iriam multiplicar o 80 por 2, que daria 160. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. 80 vezes 1, 80. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, aí será a velocidade que ele der na questão vezes 2. Use o cinto de segurança. Esta placa faz parte das placas do tipo. Bom, pessoal, primeiro, não é regulamentação. Por quê? As placas de regulamentação, elas irão ditar ordem, restrições e obrigações na utilização das vias, que são as placas vermelhas. Nas placas vermelhas, vocês não irão encontrar essa frase. Também não será nas placas amarelas, que são as placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Na placa amarela também não vai ter. Vai ter nessa aqui que eu coloquei o exemplo, ó. Não feche o cruzamento, motociclista use sempre o capacete e use o cinto de segurança, que é o que está na questão. Essas placas aqui, com o fundo branco e as inscrições em preto, elas são placas educativas, que têm a função de educar o comportamento dos usuários. Elas fazem parte das placas de indicação, que são as placas coloridas, as verdes, as azuis, as brancas e as que têm a cor marrom. Elas fazem parte do grupo das placas de indicação, que vão indicar destinos, endereços, distâncias, atrativos turísticos e também, que é o caso dessas placas aqui, educar o comportamento dos usuários. Então, essa placa aqui faz parte das placas de indicação. Para remover a bateria de um veículo, deve ser resposta correta em verde, soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Então, primeiro o negativo, depois positivo. E aí, eu já aproveitei colocar para vocês aqui 2 itens importantes também com relação à bateria. Primeiro, que é a função dela, que é armazenar e fornecer corrente elétrica. E o segundo, que é a manutenção da bateria, que será completar com água destilada. Então, se ele perguntar como que você vai remover a bateria, solta primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Se ele falar na função armazenar e fornecer corrente elétrica, e se ele perguntar da manutenção da bateria, aí será completar com água destilada. A manutenção preventiva dos veículos inclui cuidados periódicos com os pneus. Isso inclui, pessoal, a calibragem dos pneus, que deverá ser feita quinzenalmente, sempre, né, com o veículo frio, com os pneus frios, e não esquecendo de incluir aí o pneu reserva também quando for calibrar. Assim,
O condutor deve ficar atento ao desgaste dos pneus, a fim de garantir aderência ao piso e aumentar segurança em caso de piso molhado. Ao desgaste dos pneus, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar a segurança em caso de piso molhado. Não esqueçam que a calibragem deverá ser feita quinzenalmente, sempre com os pneus frios, e sempre que ele falar no rodízio dos pneus, né, para equilibrar o desgaste dos pneus dianteiros com os traseiros, o rodízio será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, ficar atento ao desgaste dos pneus, que não poderá ser inferior a 1,6 mm, que é milímetros de profundidade, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar a segurança em caso de piso molhado. E se ele perguntar sobre o rodízio dos pneus, o rodízio será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. E a calibragem deverá ser feita quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias, sempre com os pneus frios, e não esquecer de calibrar também o pneu reserva. A calibragem quinzenalmente, sempre com o pneu ainda frio, e o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? A infração é quando ele comete algo errado, quando ele faz algo que ele não deveria fazer, quando ele não cumpre uma regra. Portanto, não é a letra A respeitar, nem a letra B obedecer, nem a letra C respeitar. Ele comete a infração quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, o condutor, ele vai cometer uma infração de trânsito quando ele comete um erro, quando ele desrespeita, quando ele desobedece, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. O condutor na direção, ele precisa ver tudo o que acontece ao seu redor como um todo. Ele precisa ter uma visão 360, ou seja, a letra D, à sua frente, lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Então, quando nós estamos na direção, seja nas aulas práticas, seja no exame prático ou mesmo no nosso dia a dia, nós precisamos ficar atento a tudo o que acontece ao nosso redor, ao redor do nosso veículo, ou seja, ter uma visão 360, saber, né, e ver tudo o que acontece na nossa frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo. Por isso que é tão importante os nossos espelhos estarem regulados corretamente para nós termos essa visão à frente, lado direito, esquerdo e também atrás do nosso veículo. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor de veículo motorizado ele não pode pôr o carro em movimento, ele não pode buzinar para o ciclista e nem sinalizar para que ele desista da travessia. O condutor do veículo que está parado no sinal, mesmo o sinal estando verde, ele vai aguardar o final da travessia. Ele não poderá pôr o carro em movimento, porque isso constitui, além de uma infração, pode ser até um crime de trânsito. Ele não pode buzinar e nem sinalizar.
Então, se tem um ciclista atravessando a via, o sinal ficou verde para o veículo, esse condutor ele vai precisar aguardar o final da travessia. Quando o ciclista ou pedestre, qualquer pessoa que esteja na faixa, concluir a travessia, aí sim ele poderá colocar o seu veículo em movimento. Mas enquanto o ciclista, o pedestre, a pessoa que estiver na travessia não concluir, ele tem o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia. E aí eu coloquei essa aqui, ó, para vocês verem o comparativo. O que o motorista deve fazer e o que a pessoa que está atravessando a via deverá fazer. Então, o motorista ele deverá aguardar o final da travessia. E o pedestre, o ciclista, a pessoa que está na faixa, ela deverá concluir a travessia, liberando a passagem dos veículos. Então, o carro vai aguardar o pedestre, o ciclista atravessar, mas o pedestre, o ciclista, a pessoa que estiver na faixa, ele irá concluir, né, a travessia, liberando a passagem dos veículos. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. A resposta correta é a letra D, o nível de atenção do condutor. A palavra monotonia é algo chato, algo repetitivo. Quando você está fazendo a mesma coisa várias vezes repetidamente, o teu nível de atenção vai diminuir. Quando você faz uma coisa chata, uma coisa cansativa, o teu nível de atenção ele vai diminuir. A fadiga nada mais é que uma palavra mais chique para dizer que você está cansado. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de 6 horas. Na primeira hora de viagem, você está tranquilinho, sossegado. Na segunda hora, já começa a ficar um pouco cansativo, aquela paisagem começa a ficar repetitiva, isso começa a ficar monótono, cansativo, repetitivo. Isso vai fazer o quê? Isso vai diminuir a atenção do condutor. Portanto, a monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é, primeiro, não é permitido em hipótese alguma e também não é proibido. A resposta correta é a letra D, é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Neste slide aqui, eu coloquei para vocês as duas questões que são cobradas bastante sobre ciclovia e ciclofaixa. A primeira, que é da questão anterior, que é o transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, que é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Por que gravíssima? Porque além de colocar a tua vida em risco, coloca também a vida do outro. Então, o transitar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Agora, o estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeita a multa e remoção do veículo. Estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito a multa e remoção. Então, se vocês estiverem fazendo anotação, anotem aí. Ciclovia, ciclofaixa, 2 pontinhos. Transitar é infração gravíssima, estacionar, infração grave. Ciclovia, ciclofaixa, 2 pontinhos. Transitar, infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Lembrando que infração gravíssima vai perder 7 pontos, infração grave vai perder 5 pontos. Então, transitar infração gravíssima, estacionar infração grave. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que a importância supervalorizada é eu dar um valor muito maior do que aquele veículo realmente vale. É mais relacionado com o valor sentimental, o valor de ter, o valor do poder daquele veículo. Isso, ele vai estar diretamente ligado ao fato de eu achar, de eu acreditar que, porque o meu veículo é melhor, eu tenho mais direitos e menos deveres que os demais.
Lembrando que no trânsito todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente a quanto tempo a gente dirige, quais categorias, quais cursos ou qual veículo a gente dirige. Mas essa importância supervalorizada é acreditar que, porque eu tenho um veículo melhor, eu tenho mais direitos e menos deveres que os demais. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Usar o farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido contrário poderá. Neste caso, o excesso de luz pelo farol estar alto ou pelo farol estar desregulado vai causar o que a gente chama de ofuscamento, que é uma condição adversa de luz ou de iluminação. Então, ele vai o quê? Ofuscar a visão dos outros condutores. O farol alto ou mesmo o farol baixo desregulado, ele irá ofuscar a visão dos outros condutores. É sempre indicado quando você passar por uma situação de ofuscamento ocasionado pelo veículo que vem da frente, é você desviar a sua visão para o lado direito da pista, olhar para um ponto, para uma referência à direita, para evitar de você ficar olhando para o carro e ter aquela cegueira momentânea. Então, esse farol alto ou esse farol baixo desregulado, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores, ou então causar aquela cegueira momentânea, aquela cegueira de alguns segundos, e isso, infelizmente, dependendo da situação, poderá até ocasionar um acidente. São equipamentos obrigatórios de um automóvel. Lembrando que a resposta correta sempre será que está em verde. Nesse caso, triângulo, encosto de cabeça e buzina. São equipamentos obrigatórios de um automóvel. Triângulo, encosto de cabeça e buzina. Triângulo, encosto de cabeça e buzina são equipamentos obrigatórios de um automóvel. O cinto de segurança, ali no que está em vermelho, o cinto de segurança, ele é um item obrigatório. O limpador de para-brisa também, porém, o desembaçador traseiro, ele é opcional, tanto que quando você vai comprar o teu veículo, ele pode vir com ou sem. Então, sempre lembre daqueles itens que não pode o veículo vir sem. O próprio condutor pode observar a funcionalidade de seu veículo, seja pelas indicações do painel ou por uma inspeção visual simples. Assim, qualquer condutor pode inspecionar. Nesse caso, ele está falando dos itens simples. Nesse caso, correto é número romano 1, 2 e 3. Ali ficou em verde também o 4, mas o 4 não está certo. Está certo o 1, o 2 e o 3. 1. O nível de óleo do motor, de freio e de direção hidráulica, observando os respectivos reservatórios. Cada reservatório ele vai ter uma medida específica, então, olhando visualmente ou retirando a vareta do óleo do motor, é fácil de identificar se o óleo está na quantidade certa ou se está abaixo. Nos veículos refrigerados a água, deve-se observar o nível do reservatório de água do radiador. Mesma coisa, o reservatório de água do radiador, ele vai ter uma marquinha de mínimo e máximo, então ele vai ficar sempre ali na metade, e também pode-se inspecionar visualmente esse item. E a 3, o funcionamento dos faróis, verificando visualmente se todas as luzes estão acendendo quando acionadas. Lembrando que ele fala sobre uma inspeção visual simples, é o que teus olhos podem ver. Por isso que a número 4 está errada, porque ele fala em folgas no sistema de direção, desmontando e fixando o mecanismo de direção. Para desmontar o mecanismo do sistema de direção, tem que ser uma oficina especializada. A gente não consegue fazer isso. A gente não tem nem equipamento e nem treinamento para fazer esse tipo de coisa. Agora, no item 1, 2 e 3, a gente consegue fazer essa inspeção visual tranquilamente. Muitos dos problemas que ocorrem no trânsito são devidos a descaso às normas e regulamentos,
muitos dos problemas que ocorrem no trânsito são devidos a não é o uso de cinto de segurança, uma vez que usar o cinto de segurança não vai causar, vai evitar problemas, mas o descaso às normas e regulamentos, esse sim pode causar muitos e sérios problemas no trânsito. Correlacione as sinalizações abaixo com a sua função. Então, ele está dando para nós duas colunas, na da esquerda a definição e na direita a placa. E ele quer que faça a junção. A correlação é juntar o significado à placa. Por exemplo, ali na número 1, nós temos uma passagem de nível sem barreira. A passagem de nível sem barreira está lá na letra B de bola, que é aquele em formato de X, que é a via, e a passagem de nível ali ao centro. A número 2, ele está dizendo para nós que é uma passagem de nível com barreira, que está ali na letra A, onde tem a presença da cerquinha. Se tem a presença da cerquinha, é uma passagem de nível com barreira. Na 3, ele está falando para nós da definição de Cruz de Santo André. A Cruz de Santo André está lá na letra D de dado. E, por último, no número 4, o cruzamento de vias, que está ali na letra C. Lembrando que todas essas placas são placas amarelas, são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Aí, aqui eu coloquei ao lado das descrições a letra da placa e ao lado da placa o significado dela no número romano para vocês poderem visualizar bem certinho. Então, a passagem de nível sem barreira, que está na letra B, a passagem de nível com barreira, que está ali na letra A Cruz de Santo André, que está ali na letra D, que é aquele em formato de X, e o cruzamento de vias, que está ali na letra C. Então, na letra A, a plaquinha da letra A significa passagem em nível com barreira, tem presença de cerquinha. Na letra B, passagem de nível sem barreira. Na letra C, cruzamento de vias. E na D, Cruz de Santo André. A placa especial ilustrada a seguir é sempre colocada numa via transversal com o objetivo de advertir os condutores que nela trafegam e que forem entrar numa outra via que está. Então, o que acontece? Ele está dando para vocês a placa e ele quer entender o que a placa está dizendo, qual é a informação que a placa está dizendo. Então, novamente, é uma placa amarela, é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, ali na linha de cima, ele está dando o fluxo de ônibus. Então, ele está dizendo que o fluxo da direita para a esquerda, ele é exclusivo de ônibus, porque ele tem a presença, ele tem o desenho do ônibus. Já na linha de baixo, ele está falando que o tráfego é o quê? É da esquerda para a direita. Só que notem que ele não está colocando um veículo específico, quer dizer que todos os veículos, que é o tráfego em geral. Portanto, a resposta correta é o que está em verde, possui no sentido para a esquerda tráfego exclusivo de ônibus e no outro sentido tráfego geral. Então, na esquerda, quem vai para a esquerda é só ônibus e quem vai para a direita é todos os veículos no geral. Falta de buzina, pneus lisos, né, no caso carecas, e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. A palavra respectivamente, ele quer dizer que ele quer na ordem. Primeiro buzina e pneu e depois ofuscamento, tá? Vamos lá. Quem que tem buzina? Ah, o carro. Quem que tem pneu? O carro. Bom, falta de buzina e pneu liso, quem vai ter é o carro, é o veículo. O veículo pode estar com o pneu careca, o veículo pode estar com problema, com defeito ou mesmo estar sem buzina. Agora, o ofuscamento, ela é uma condição adversa de luz ou de iluminação, que é o excesso de luz ou excesso de iluminação. Nós temos a penumbra, que é a falta de luz, e o ofuscamento, que é o excesso de luz. Portanto, a resposta correta ficará
veículo e luz. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Nessa questão, ele está perguntando a forma, a maneira correta de se ultrapassar um ciclista. A maneira correta será reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Essa é a forma, é a maneira de se ultrapassar um ciclista. Agora, olhem essa outra questão aqui. Nessa daqui, ele está perguntando sobre a distância para se ultrapassar um ciclista, que será sempre de 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. Portanto, a forma de se ultrapassar um ciclista será reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. E a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta será sempre de 1,5 metros, 1,5 metro. Inclusive, eu coloquei até a plaquinha ali da advertência, né? Mostrando para vocês ali a distância entre o carro e o ciclista e a qual lei que é. Então, sempre que falar na ultrapassagem de ciclistas, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve: não vai buzinar e cruzar a linha férrea, nem reduzir a velocidade e cruzar a linha férrea, e nem efetuar a travessia devagar. O correto será parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Lembrando que não parar para transpor uma passagem de nível, ele constitui uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Portanto, a maneira correta para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela: parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor. Quando ele fala a palavra evitado, ele está dando sentido negativo. O que vocês não vão fazer, a atitude errada, a atitude incorreta, a qual irá diminuir a concentração e retardar os reflexos de vocês durante a condução do veículo. Aí nós precisamos olhar nas alternativas. O que vai tirar nossa concentração? Ouvir música suave não vai tirar a concentração. Fazer uma refeição leve? Também não. Trafegar por lugares desconhecidos? Também não, muito pelo contrário. Ele vai aumentar a tua concentração. Porém, conversar ao celular no modo viva voz. Usar o celular, conversar no celular, mandar uma mensagem, mandar um áudio, isso vai sim diminuir e afetar a tua concentração. E se tiver uma situação de perigo, vai também retardar os reflexos, podendo ocasionar um acidente. Então, conversar ao celular no modo viva voz. A distância de reação é definida como: a palavra reação é o que? Você vai reagir, você vai tomar uma atitude, certo? Então, você vai ter que ter uma ação. Na letra A, ele fala aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Essa é a distância de segurança ou de seguimento. Ele não está efetuando uma ação, é algo que já está acontecendo. Na letra B, ele fala a soma da distância de parada com frenagem. Essa soma não existe, tá? O que existe é reação mais frenagem, que vai gerar a distância de parada. E na letra C, soma de seguimento com frenagem. Essa soma também não existe.
Distância de segmento ou de segurança é a que você mantém do veículo que segue à sua frente. Aqui permite uma manobra de emergência, uma manobra segura e será sempre medida em 2 segundos, mas ela não se soma. Só podemos somar reação mais frenagem, que vai ser igual a parada. Portanto, a resposta correta, letra D, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Reação é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Essa é a distância de reação. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa. Quando ele fala em agir com cortesia, é agir com respeito, com educação, é se colocar no lugar do outro, desde que isso fique dentro das regras e das normas estabelecidas pelo CTB. Na letra A, ele fala dar passagem aos outros condutores ainda que o sinal esteja aberto para você. Não tem como porque você vai contra o CTB. Então, isso não é agir com cortesia. Letra B, sair do veículo e ajudar pedestres a atravessarem a rua. Também não é. Você não pode descer do teu veículo, deixar teu veículo ligado ou desligado no meio da rua. Ou você estaciona ou você segue em frente. A letra C, fazer novos amigos. Também não é agir com cortesia. A resposta correta será a letra D. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Isso é agir com cortesia e solidariedade, respeitando o CTB, as normas e regras do CTB. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Lembre-se que todos nós em algum momento iremos errar e nós precisamos ser tolerantes com os erros dos outros para quando forem os nossos, os demais poderem também ser tolerantes conosco. Por que devo respeitar as distâncias de segurança? Considerando o CTB e os preceitos da direção defensiva, lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são ações tomadas para evitar um acidente. E aí ele quer saber assim, ó, cuidem, porque ele quer saber referente à distância de segurança. Por que eu mantenho distância de segurança? Na letra A, ele fala para que os veículos que venham no sentido contrário tenham melhor visibilidade. Distância de segurança é que você mantém do carro que está seguindo à sua frente. Não tem nada a ver com quem está vindo no sentido contrário, tá? A letra A, ela é algo afirmativo, algo positivo, mas não está relacionado com a pergunta. Letra B, para possibilitar distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem segura, também é uma atitude correta, uma atitude positiva, mas ela não está relacionada com o fato da distância de segurança, distância de segmento, que é a que você mantém do carro que está seguindo à sua frente. Na letra C, ele fala assim, para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando colisão. Essa é a resposta correta. Distância de segurança, distância de segmento, é a distância que você mantém do carro que segue à sua frente. Para quê? Para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando bater no veículo da frente. Distância de segmento ou de segurança que você mantém do carro que está seguindo à sua frente. Distância essa medida sempre em 2 segundos. Ao socorrer vítimas que apresentem o quadro de convulsão, o socorrista deve. Para responder essa questão, eu preciso saber o que é uma convulsão. Convulsão é uma contratura involuntária da musculatura. A pessoa ela vai ter ali a convulsão, sozinha ela vai entrar na convulsão, ela vai ter a convulsão e ela vai sair da convulsão. Não tem nada que vocês possam fazer para impedir, para amenizar, para que aconteça mais rápido. Não tem como, tá? E outra, a pessoa ela não tem controle sobre os seus atos e as suas ações. Por isso que é muito importante vocês terem consciência de que vocês não vão
colocar o dedo na boca da vítima, porque a língua vai enrolar, porque isso não vai acontecer. E como nem vocês nem a vítima podem controlar a convulsão, o máximo que vocês poderão fazer é proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. Então, a resposta correta é a letra A, proteger a cabeça da vítima, afastar objetos próximos para que não venham machucá-la. Não vai utilizar os dedos para manter a boca da vítima aberta, nem segurar firmemente e nem se incomodar com as suas roupas. A resposta correta será a letra A, proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. A manobra de marcha ré não deve ser executada. Manobra de marcha ré é quando você engata ré e leva o teu carro no sentido inverso, você leva o teu carro para trás. Essa manobra, ela não deve ser executada em esquinas. As respostas B, C e D são respostas corretas, são respostas afirmativas. Será feita em pequenas distâncias, em velocidade reduzida e para entrar e sair de garagens ou estacionamentos. Executar uma manobra de marcha ré em esquinas é uma infração de natureza grave com 5 pontos. E ele quer o negativo, o que você não vai fazer, o que não se deve fazer. Então, a marcha ré não deve ser executada onde? Nas esquinas, porque isso constitui uma infração de natureza grave com 5 pontos. Agora, a marcha ré será em pequenas distâncias, em velocidade reduzida e para entrada e saída de garagens ou estacionamentos. O que é uma PN? A sigla PN, P de pato e N de navio, significa passagem em nível, cruzamento entre linha férrea e a rodovia. A sigla PN significa passagem em nível, cruzamento entre linha férrea e a rodovia. Essa questão tá caindo bastante, tanto essa quanto da distância para parar o trem, que eu vou colocar aqui na sequência para vocês. Mas se cair essa, então, lembrem-se que a sigla PN significa passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Aqui eu coloquei as duas, tanto a PN, né, que é a passagem em nível, ou seja, cruzamento entre linha férrea e a rodovia, e também a outra questão que diz que para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Entre 200 e 300 metros, sem ou com carga. Entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Então, PN é passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia, e a distância para parar um trem será entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. PN, passagem em nível, cruzamento entre linha férrea e a rodovia, e a distância para parar o trem entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Sobre o elemento básico de direção defensiva, atenção, qual das alternativas é incorreta? Os elementos básicos da direção defensiva serão sempre 5: conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. E aqui ele está questionando vocês sobre o elemento atenção. Só que atenção, cuidem, porque ele quer a resposta errada, a resposta incorreta. Nesse caso, o errado, o incorreto é dizer que não precisa ser direcionado às condições físicas e mentais do condutor, uma vez que sim, precisa ser direcionada tanto às condições físicas quanto mentais do condutor. Cuidem, porque aqui ele está pedindo a alternativa errada ou incorreta. O incorreto é não precisa ser direcionado às condições físicas e mentais do condutor. Todo condutor, antes de dirigir, deve. Nesse caso, estão corretas as alternativas 1 e 2.
verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório do veículo, observar se o combustível é suficiente para chegar ao local de destino. E a 3 está errada porque não tem como testar o extintor. O extintor ele já vem de fábrica testado e não existe uma possibilidade, uma maneira de testar. Se você for, utilizar ele, você vai usar ele e ele vai ficar zerado. Por isso que a 3 está errada, estão corretos o 1 e o 2. Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório do veículo e observar se o combustível é suficiente para chegar ao local de destino. Lembrando que ficar sem combustível constitui uma infração, então tem que tomar esse cuidado. Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, tipo luzes, buzinas, cinto, entre outros, e observar se o combustível é suficiente para chegar ao local de destino. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra é válida tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. Tanto os ciclistas quanto os pedestres, ao circular, ao transitar pelo bordo da pista, precisam manter-se em fila. Lembrando ainda que as bicicletas irão rodar na rua, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade e sempre em fila. Quando falarmos em calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado, e quando perguntada a proibição de bicicletas, a resposta tem que começar com rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Tanto ciclistas quanto pedestres manter-se em fila única. Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir velocidade máxima de. Nesse caso, pessoal, quando for pista simples para automóveis e caminhonetes, a velocidade será de 100. Quando for pista dupla, automóveis e caminhonetes, será 110. Por isso que a letra B está errada, porque não é 80. E quando for tanto pista simples quanto pista dupla, para ônibus e micro-ônibus, sempre será 90 km por hora. E se ele perguntar das estradas, que são as rodovias, são as vias, no caso, sem pavimentação, vias rurais sem pavimentação, aí será 60 km por hora para todos os veículos, mas automóveis e caminhonetes, pista simples vai ser 100, pista dupla 110 e ônibus e micro-ônibus será 90 km por hora nos dois casos. Para dirigir um veículo não articulado, utilizado no transporte de passageiros, com lotação superior a 8 lugares, excluído do motorista, o condutor deverá estar habilitado na categoria D de dado. As categorias que nós temos hoje é A, B, C, D e E. A é para a moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. O B é para o carro pequeno, até 8 lugares. O C é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. A D de dado, que é dessa questão aqui, é para transporte de passageiros, ou seja, veículos que têm lotação superior a 8 lugares. E a categoria E, que é para carreta, que é acima de 6.000 quilos. Lembrando, uma dica, um macete que eu dou. A categoria B de bola e D de dado vai transportar pessoas, enquanto a C e a E irá transportar cargas. Fatores que contribuem para um trânsito violento, propenso a acidentes são: não é pensar em conjunto e respeitar o direito dos outros. Pensar em conjunto e respeitar o direito dos outros, ele vai diminuir os acidentes, certo? Ele vai diminuir a violência no trânsito. Agora, falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo é um fator que vai contribuir para um trânsito violento. Fatores que contribuem para um trânsito violento,
propenso a acidentes são a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Lembrem-se que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, independente a quanto tempo a gente dirige, a quanto tempo tem carteira, qual o tipo de veículo, quais os cursos nós temos. Portanto, nós precisamos respeitar o direito dos outros. Assim como nós temos os nossos direitos, nós temos os nossos deveres. Também a outra pessoa ela vai ter os direitos dela e também vai ter os deveres dela. E a falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo é sim o principal fator que causa acidente, tanto que 95% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas, incluindo também o fator emocional. Em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada de... Primeiro, a gente precisa lembrar que as vias urbanas são todas as vias que estão dentro da cidade, que nesse caso serão trânsito rápido, arterial, coletora e local. Em relação às velocidades, a trânsito rápido é 80 km por hora, a arterial 60 km por hora, que é o que ele está perguntando, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. Portanto, a via urbana, ou seja, a via que está dentro da cidade, que tem velocidade máxima de 60 km por hora, é a via arterial. Lembrando que essa é a velocidade máxima permitida para a via. A velocidade mínima será sempre a metade da máxima. Por exemplo, trânsito rápido, se a máxima é 80, a mínima será 40. Arterial, a máxima é 60, a mínima será 30. Coletora, a máxima 40, a mínima será 20. E a local, que a máxima é 30, a mínima será 15. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na pista quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Com certeza, qualquer obstáculo que não possa ser retirado, seja um objeto ou mesmo um buraco, ele deve ser devidamente e imediatamente sinalizado. Não vai implicar a proibição de circulação de ônibus, nem a proibição de circulação de veículo de carga, nem implicar obrigatoriamente no fechamento da via. Não se pode fechar uma via por esse motivo. Se existir a possibilidade de ser feita a devida e imediata sinalização, esta será a resposta correta. Então, qualquer obstáculo, seja o obstáculo ou mesmo um buraco na via, deve ser devida e imediatamente sinalizado. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se: é importante lembrar da nossa escala de poluição que nós temos hoje. Em primeiro lugar, o mais poluente de todos é o diesel convencional. Em segundo, nós temos a gasolina, tanto comum quanto aditivada, o teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós temos os veículos movidos a álcool. Lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina são semelhantes. E por último, menos poluente, mas também menos usado, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. E aí ele dá para nós ali 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. No 1, ele tem a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural na frota de táxis e ônibus urbanos. Pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição. Sim, com certeza essa é uma medida eficiente. No 2, ele fala que o diesel é o menos poluente. Não é. O diesel ele é o mais poluente de todos, por isso que está errada a alternativa 2. E a 3 fala que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes, sim. Essa também é uma alternativa correta. Portanto, estão corretos os números romanos 1 e 3. E o 2 está errado porque o diesel não é o menos poluente, ele é o mais poluente de todos.
A placa de advertência ilustrada abaixo significa desvio à direita. Todas as placas amarelas são placas de advertência, as quais indicam situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras. Nesse caso, então, ele está indicando que existe um desvio, né? Ele está indicando que a seta é para a direita, então esse desvio é para a direita. Só que ele está dando para nós ali uma dimensão específica, ou seja, para os veículos com altura, porque notem que a setinha está para cima e para baixo, com altura maior que 3,4 metros. Provavelmente, vocês vão encontrar essa placa próxima a uma passarela, um viaduto, um túnel, aonde o limite máximo para o veículo passar é de 3,4 metros. Então, se esse veículo tiver altura maior que 3,4 metros, ele deverá obrigatoriamente utilizar o desvio. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar dos acidentados porque sente-se mal ao ver sangramentos e lesões. Nessa situação, a pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Ela deve, portanto, novamente nós temos 3 números romanos e ele quer saber, né, quais são as condutas corretas. No número 1, ele fala em ligar a chave. Não vai ligar a chave, muito pelo contrário. Vocês irão desligar a chave da ignição e, se possível ainda, tirar a chave da ignição. Porque se tiver corrente elétrica e tiver um vazamento de combustível, ele pode ter um princípio de incêndio e evoluir até para uma explosão. Portanto, a número 1 está errado. A 2, ela fala em sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. Isso é uma atitude correta. E a 3, definir um local para melhor colocação do triângulo, que também é uma atitude correta. Então, as atitudes ou as condutas corretas de primeiros socorros, número romano 2 e 3. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos e definir um local para melhor colocação do triângulo. E a 1 está errada, porque vocês não vão ligar a chave, muito pelo contrário, vocês irão desligar a chave da ignição. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Nesse caso, ele está dando para vocês 3 números romanos e os 3 números romanos estão corretos, que são os 3 itens básicos que vocês precisam atender quando vocês forem fazer a primeira habilitação. Primeiro, ser penalmente imputável, ou seja, precisa ser maior de 18 anos e ser responsável pelos seus atos, ou seja, ter também condições físicas e psicológicas para fazer a habilitação. O 2, possuir carteira de identidade ou equivalente. Em muitas apostilas, é comum ver identidade ou CPF. O CPF ele não é cobrado, ele é cobrado a carteira de identidade ou equivalente. O que seria equivalente? Qualquer documento oficial que contenha foto. Pode ser a identidade, pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, porque são documentos oficiais que têm foto. E a terceira que é saber ler e escrever. Não existe a necessidade de comprovar nenhum grau de escolaridade. Precisa apenas saber ler e escrever. E, claro, né, interpretar para poder fazer as aulas e a prova teórica. Então, se cair essa questão, pode marcar as 3 alternativas, pois as 3 estão corretas. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Vocês já podem riscar e excluir a letra C e a letra D, porque não é em calçadas. Em calçadas, desde que devidamente sinalizado. E nas rodovias, ele será proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Aí você já tem 50% de chances de acertar a questão. Levando em consideração a letra A e a letra B, notem que elas começam iguais, em ruas, de uma forma geral. Só que na letra B, ele fala em ceder sempre a vez. O ciclista não vai ceder a vez, ele vai ter prioridade sobre os veículos motorizados. Então, é em ruas,
de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Quando falarmos em calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito, e quando falar na proibição, sempre será em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Nos demais casos, é na rua, é junto com os carros, é no mesmo sentido, é pelo bordo e é com preferência com prioridade. Um candidato à obtenção da CNH, durante o exame de direção veicular para a categoria B, comete uma falta grave com a perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será. Primeiro, é importante a gente entender que aqui ele está falando do exame de direção veicular e não do primeiro ano da PPD. No exame de direção veicular, o candidato pode sim perder até 3 pontos, que é uma falta grave. Se for uma falta média, são 2 pontos, e se for uma falta leve, é 1 ponto. Mas o candidato pode sim perder até 3 pontos, desde que ele não ultrapasse 3 pontos, e também que ele não cometa nenhuma falta eliminatória. Então, nesse caso, ele será aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Lembrando que esse é durante o exame de direção veicular. Durante o exame de direção veicular, pode-se sim perder até 3 pontos que o candidato vai passar. O condutor que vai sair com o veículo do acostamento deve. Lembrando que quem está trafegando na via tem a preferência, tem a prioridade. Então, quem está no acostamento, ele tem que verificar qual é o melhor momento para ele sair do acostamento e entrar na pista de rolamento, ou seja, acionar a luz indicadora de direção, acelerar no acostamento até uma velocidade compatível com a via e entrar na faixa de tráfego. Acionar a luz indicadora de direção, acelerar no acostamento até uma velocidade compatível com a via e entrar na faixa de tráfego. Não esqueçam que quem está circulando na BR, PR, na pista de rolamento, tem a preferência, tem a prioridade. Então, quem vai entrar do acostamento para a pista de rolamento tem que aguardar o melhor momento para entrar sem causar nenhum risco. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido. Em função da segurança, desobedece aos conceitos de direção segura. Quando ele fala no desobedece, é a atitude errada, é a atitude incorreta, é o que você não vai fazer. Nesse caso, não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por que é a resposta errada, a resposta incorreta? Porque quando você vai sair da pista de rolamento para o acostamento, você precisa sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Então, a presença da palavrinha não é o que está errado. E como é que ele quer? O que desobedece, o que está errado, o que está incorreto seria que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Então, se você está dirigindo sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água para evitar o efeito da aquaplanagem. O efeito da aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E se vocês utilizarem o freio sobre a poça d'água, isso poderá gerar o efeito da aquaplanagem. Portanto, sob chuva intensa, recomenda-se evitar, ou seja, não utilizar, evitar a utilização dos freios sobre poças de água para evitar o efeito da aquaplanagem, que é esse daqui, ó, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E caso, porventura, vocês se deparem com uma aquaplanagem, vocês irão fazer o quê? Reduzir a velocidade. De que maneira?
eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Só cuide para não confundir com um trecho alagado. O trecho alagado é pelo menos 1,5 metro de água. Aí o teu carro vai precisar de muito mais força e essa força está na primeira marcha. Então, vocês irão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como distância de segmento ou de segurança, ele já está dizendo, é uma distância que você mantém da pessoa que está seguindo à sua frente, do veículo que está à sua frente. Para que serve essa distância? É uma distância que vai permitir ao condutor uma manobra segura. Se porventura tiver qualquer problema com o carro da frente e você estiver mantendo uma distância de segmento, uma distância de segurança, você terá espaço e tempo suficiente para desviar, para frear, para ter uma atitude, ou seja, é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E aí eu coloquei aqui para vocês a regra dos 2 segundos. A regra dos 2 segundos, ela é aplicada na distância de segurança ou distância de segmento. Ela consiste no quê? É uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Então, vocês vão marcar lá uma árvore, por exemplo. Quando o carro da frente passar pela árvore, vocês irão contar pausadamente 2 segundos. Se quando vocês chegarem na contagem dos 2 segundos, vocês estiverem da árvore para trás, a distância do veículo da frente está ok. Agora, se vocês estiverem da árvore para frente, significa que vocês estão muito perto do veículo da frente e é aconselhável você reduzir um pouquinho a velocidade e aumentar essa distância para permitir para vocês uma manobra segura, uma manobra de emergência. A substância diazina, que provoca a poluição do ar, é lançada na atmosfera por veículos cujos motores são movidos a... Notem bem, o diazina, ele vem do diesel, ou seja, é do óleo diesel, não é da gasolina, é do óleo diesel. A diazina, que é uma substância que polui o ar, ela é lançada na atmosfera pelos veículos movidos a óleo diesel. Independente qual óleo diesel seja, é o óleo diesel que vai lançar, né, na atmosfera essa substância chamada diazina. Lembrando ainda que na escala de poluição, a diazina, o óleo diesel, ele vem em primeiro lugar, seguido da gasolina, depois do álcool e depois do GNV, que é o gás natural veicular. Quanto à ultrapassagem, considere. Neste caso aqui, só está correta o que está no número 1. Temos 3 números romanos e só está correto o que está descrito no número 1, que diz que ultrapassar outro veículo pelo acostamento é considerado uma infração de trânsito. Notem bem, no final ele está questionando que ele quer o que é infração. Infração de trânsito está no número 1, ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Na 2, ele fala em ultrapassar outro veículo em aclives, em rodovias de pista dupla. Quando for pista dupla, seja aclive, declive, ponte, túnel, é permitido sim, como diz também ali no número 3, ultrapassar outro veículo em ponte ou viaduto em via de pista dupla. Quando for pista dupla, seja ponte, túnel, viaduto, aclive ou declive, quando for pista dupla, 2 ou mais faixas no mesmo sentido, pode sim. Então, a infração nesse caso vai estar apenas no número 1, que é a ultrapassagem incorreta, que é ultrapassar pelo acostamento. Pelo acostamento, em aclives, declives, quando for pista simples, pontes, túneis e viadutos, quando for pista simples, também vai ser infração, e também nos cruzamentos vai ser considerado infração. Mas nessa questão aqui, em específico, apenas infração no número 1, que é ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Gratidão a você que assistiu este vídeo até aqui, para você que já se inscreveu,
Já ativou o sininho, deixou o teu joinha, deixou o teu like. Se você ainda não deixou, dá tempo, ainda não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário e compartilhar esse canal com todo mundo. Gratidão pela vida dos mais de 14 mil inscritos aqui no nosso canal da Prof. Lumendes. De coração, quero desejar a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos e, claro, continue acompanhando aqui o nosso canal.